Então, meus irmãos, bom dia. Vamos orar? Amado, bom e eterno, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo teu dia, em que nós temos a grande oportunidade honrosa de nos reunirmos como igreja para aprendermos mais sobre a tua palavra. Obrigado pelo culto, obrigado pela palavra que ouvimos agora, que nos chama a sermos um em Cristo, a morrermos para a nossa carne e vivermos, meu Pai, debaixo da graça, maravilhosa graça de Cristo Jesus. Obrigado também pelo estudo que faremos agora. Fala conosco, nos ajuda a compreender que todas as áreas de nossas vidas, elas devem ser oferecidas a Cristo. Em especial também essa área financeira não é diferente, Pai. Ajuda-nos a compreender isso e a viver, para assim honrarmos o nome do nosso Rei, do nosso Cristo. É o que eu te peço, em nome dele, de Cristo Jesus, e para a honra dele. Amém. Vamos aqui lembrar conceitos. Nós cremos na soberania de Deus, não há dúvida sobre isso. E nessa soberania, Deus a manifestou por meio da criação. Houve uma queda, aí já é responsabilidade humana. Houve uma redenção, graça de Deus, e haverá um dia a consumação. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, nós devemos ter em mente isso, esse pano de fundo, essa cosmovisão, a soberania de Deus, responsabilidade do homem. E a ênfase que nós tivemos na aula passada, para olhar para isso, é o que o pastor trouxe. Aqui Deus na sua soberania, o Senhor Deus usou o pastor para trazer o conceito, e aqui só relembrando, desculpa entrar no conceito que é centrado em Cristo, pedir para os irmãos que estivessem lendo esses artigos que definem muito bem esses assuntos que nós vemos aqui na Confissão de Fé de Westminster. Então, quem leu, muito bem, quem não leu, leiam, porque é onde nós temos todo o embasamento bíblico, isso sendo exposto de maneira muito clara, para que nós possamos entender o que é soberania, criação, queda, redenção e consumação. Mas a ênfase que eu convido os irmãos a relembrarem é em Cristo. Lá está em Gálatas 2, 19, a segunda parte do 19 ao 20, que fala o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, como o pastor falou, nós somos um em Cristo. Tudo que nós fazemos deve ser avaliado à luz das Escrituras para a glória de Cristo. E na área financeira não é diferente. Nós vimos isso na aula passada, todo esse pavimento bíblico, essa cosmovisão bíblica. E agora, o que nós vamos ver, entrando em finanças, é o que finanças fala como matéria humana, estudo humano, e o que as Escrituras falam sobre isso. E aí nós vamos tirar essa conclusão aplicando em nossas vidas. Então vamos lá. Tendo em mente a cosmovisão cristã, nós chegamos numa conclusão na aula passada. O que foi que nós concluímos? Nós vimos conceitos de economia e o que ela leva o ser humano, de que maneira o ser humano vai viver, vivendo apenas com os conceitos de economia, e esses conceitos criticados à luz das Escrituras. Qual a conclusão que nós temos? Vamos relembrar? Na ciência econômica, ela informa que nós temos necessidades ilimitadas, o que nós vimos que não é verdade. Como conclusão, o homem que crê nisso apenas, ele trabalha tendo como foco apenas o rendimento e mais nada. Não há conceito de vocação, de glória a Deus, é antropocentrismo, ou seja, tudo feito para o homem, para a glória dele e para a satisfação do homem. Como conclusão, o homem busca o quê? A autossatisfação. E isso, infelizmente, leva a uma idolatria, uma vida centrada em ídolos que o homem cria em seu coração. Lembrando do reformador João Calvino, que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Infelizmente, o homem tende a isso. Porém, o Senhor Deus, na sua misericórdia, por meio da sua palavra, nos convida a olharmos para a ciência econômica como uma vida cristã, como parte de uma vida cristã. E o que a cosmovisão bíblica corrige?
Eu não tenho necessidades ilimitadas, eu tenho que ter contentamento. Lembram disso? A minha vida deve ser focada no contentamento. Esse contentamento me leva a olhar o trabalho com aqueles conceitos de vocação que nós vimos e, como consequência, eu poupo e eu tenho uma vida frugal. O que é vida frugal? Uma vida simples, uma vida módica. Consequentemente, eu vivo uma vida cristocêntrica. Como o pastor falou agora há pouco na exposição bíblica, e como nós começamos olhando a cosmovisão cristã, a nossa vida deve ser centrada na glória de Cristo. E aí, de maneira maravilhosa e linda, como Paulo nos convida, nós vivemos como sacrifícios vivos ao Senhor Deus. Olhando para a cruz, como Cristo morreu, nós morremos com Cristo, não vivemos mais em nós mesmos, mas em Cristo. E aí minha vida é focada na glória do nosso Cristo. E finalizamos com esse texto que está em Lucas 12, 32 a 34, que fala o seguinte: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E a ênfase, a pastoral que a palavra nos trouxe, para aqueles que se sentiram confrontados com a palavra como eu, vosso Pai vos agradou de dar-vos o seu reino. Isso nos traz uma convicção da graça de Deus, uma convicção que podemos, quando erramos, quando pecamos, quando criamos ídolos, nos escondermos em Cristo. E aí nós avaliamos de maneira bem graciosa, o que é maravilhoso, onde tem estado o meu tesouro. E é com essa ênfase que agora nós vamos analisar especificamente o tema desse curso, que é finanças. Como eu devo administrar o que eu ganho, como eu posso me endividar, não posso, e hoje vamos entrar nisso especificamente. Então, tendo terminado essa retrospectiva, vamos entrar no conceito de finanças. Há vários conceitos diferentes, eu escolhi esse. Se você olhar na internet, tem muitos conceitos, mas eu trouxe esse para os irmãos. Finanças pessoais é a disciplina que estuda a aplicação de conceitos financeiros e empresariais nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família no curto, médio e longo prazo. Então a ênfase aqui desse conceito que eu queria focar é decisões financeiras no curto, médio e longo prazo. Para esse ano, para os próximos 5 anos e para os próximos 30, 40 anos de nossas vidas. Isso que finanças procura fazer. Só que aí surge um problema. Como o nosso coração é uma fábrica de ídolo, o meu pelo menos começa a surgir no ser humano uma tendência de eu vou planejar, tudo vai sair como eu planejei, e um foco de criar um ídolo chamando essa finança, isso que eu vou juntar é a minha segurança. Isso é muito perigoso. E o que nós trazemos para confrontar isso em nosso coração é o que está lá em Lucas 12. Esse desejo, essa tendência do homem de olhar para as finanças como um porto seguro. O que a palavra nos diz? O Senhor Jesus diz o seguinte em sua palavra: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E a ênfase aqui é o cuidado para nós não olharmos para esse planejamento que vamos aprender daqui para frente, de hoje até as próximas 2 aulas,
a não olhar um tesouro para satisfazer os meus desejos, mas sim com o foco de entesourar para Deus, para a glória de Deus. O que quer dizer isso? Ser rico para Deus. É acumular riquezas, não tendo como objetivo satisfação dos meus sonhos, mas sim necessidades, e usar essas posses para a glória de Cristo. Então vimos que o conceito de finanças, vimos que a palavra de Deus ela nos traz uma alerta para esse conceito, e vamos agora ver de maneira mais clara como isso se aplica de maneira bem prática no meu dia a dia. Eu queria trazer para os irmãos 3 equações, que é a chamada equação básica da vida financeira. E essa equação que se desdobra em 3 é a seguinte. A primeira realidade é essa, que infelizmente é a maior, que abrange a maior parte da população brasileira e do mundo. Eu tenho uma renda, porém eu tenho uma despesa maior do que essa renda, e eu gero na minha vida gerada um déficit. O que é isso? Eu tenho dívida. Sobra mês no final do salário, né? Sobra dias. Eu chego no dia 15, acabou meu salário, eu continuo tendo conta para pagar, mas me divido, faço empréstimo, isso é horrível. Além de, na maioria das vezes, isso é pecaminoso. E qual é outra situação que é mais grave? É a situação de quem não tem renda, está desempregado, porém ele tem que comer, tem que se vestir. E aí também gera uma situação de déficit. Só que essa situação é mais grave ainda. E tem uma situação que é mais confortável e que exige também piedade, que é eu tenho uma renda, eu tenho uma despesa menor do que a renda e sobra dinheiro, eu tenho superávit. O que eu faço com essa sobra? Como que eu administro isso? Hoje nós vamos tratar das 2 primeiras. Eu queria começar por essa do meio, que eu considero a mais grave. Gálatas 6,10, um versículo anterior do que o pastor começou hoje, a exposição bíblica, nos fala o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Por que isso é importante? Se há em nosso meio pessoas numa situação de desemprego, de necessidade, a obrigação honrosa que a igreja tem é de assistir essas pessoas. É de olhar com carinho para essas pessoas e assisti-las. Agora, como assistir essas pessoas? É o que nós vamos ver nos próximos slides. Então, numa situação de desemprego, o que devemos fazer? Como nos comportar com esses irmãos que passam essa situação difícil e momentânea? Eu queria trazer, inicialmente, uma frase que eu trouxe na aula passada, de um teólogo, de um bispo, que foi condenado à morte por começar a ensinar conceitos protestantes no século XVI. Hugh Latimer, ele fala o seguinte: Deus nunca deu um presente sem providenciar ocasião, uma vez ou outra de exibi-lo para a glória de Deus. Pois se enviasse riquezas, ele enviava homens pobres para serem ajudados com isso. Ou seja, se tem alguém que tem posses aqui, o Senhor Deus vai enviar pessoas necessitadas aqui para a igreja, para que essas pessoas de posse possam glorificar a Cristo, atendendo às necessidades dessa pessoa. Mas aí surge uma questão: qual o limite disso? Até onde a igreja faz isso? Então eu trouxe aqui um ponto de equilíbrio que Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele nos traz uma luz de o equilíbrio que a igreja deve ter de como servir essas pessoas. E o que diz o texto? Paulo fala o seguinte: porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A igreja tem que diferenciar pessoas que passam por uma situação alheias à sua vontade, como eu já passei na minha vida, e isso é momentâneo, daquelas pessoas que querem ficar nessa situação de desemprego, vivendo às expensas da igreja, sem nenhum desejo de procurar emprego. Então,
é preciso, inicialmente, a igreja diferenciar. Temos que olhar para quem é desempregado, mas essa pessoa está assim porque ela quer, ou é um momento que ela passa e a igreja deve sim auxiliá-la. Vamos deixar isso mais claro? Aqui, se enviasse riquezas, ele também envia homens para serem ajudados. A ênfase que Paulo traz é observar se não há uma conduta pecaminosa e aproveitadora na vida dessas pessoas. Eu queria ver aqui, trazer para vocês algo que eu achei muito rico, que remonta ao tempo de Calvino em Genebra, como a diaconia aplicava essas questões que nós vimos, como que Calvino e toda aquela junta diaconal, chamamos assim na época, era um conselho de Genebra, fazia para diferenciar quem é necessitado, quem está querendo nos enganar, como ajudamos esse necessitado e o que a igreja aprendeu com o tempo praticando isso. E num dos seus escritos, Calvino traz o seguinte, um historiador, na verdade, traz o seguinte sobre esse tempo. Os diáconos, isso lá em Genebra, tá, meus irmãos? Os diáconos encorajavam ativamente uma ética de trabalho produtivo. Então, o convite era que todos trabalhassem. E aqui é importante falar um pouco do contexto. Qual era o contexto de Genebra? Pessoas fugiam, irmãos em Cristo do passado, fugiam de toda a Europa e viam em Genebra um porto seguro para viverem de maneira distante da perseguição. E essas pessoas chegavam, como diferenciar quem eram os crentes, quem eram os aproveitadores e como servir esses crentes para que eles saíssem de uma situação de total miséria e dependência por uma situação economicamente produtiva. O que o conselho fez? Vamos lá. Eles ofereciam subsídio temporário e treinamento profissional conforme necessário. Algumas vezes chegavam a oferecer ferramentas ou suprimentos necessários para que uma pessoa em boas condições físicas pudesse exercer uma vocação honesta. Interessante isso aqui, né? Só para reforçar. Então, era dado subsídio temporário, está aqui. Vou te dar uma mesada, um valor temporário, você não está trabalhando. Mas para que isso? Até que você tem uma profissão? Tem. Então eu vou te dar ferramentas da sua profissão e vou te colocar no mercado de trabalho. A igreja, até isso se complementar, a igreja vai ajudá-lo. Eu não tenho uma profissão, então eu vou treiná-lo em uma profissão, lhe dar ferramentas para essa profissão e você vai trabalhar. Percebe aqui, meus irmãos, como que de maneira muito prática era feito em Genebra, de maneira piedosa, mas vamos continuar. Eram discriminadores ao determinar a diferença entre o verdadeiro necessitado e o indigente. Se necessário, também suspendiam o subsídio. O que quer dizer isso aqui? Eles observavam com o tempo quem eram as pessoas que estavam querendo realmente um trabalho, daquelas pessoas que estavam apenas querendo viver às custas da igreja. E se eles percebessem isso, era cortado o subsídio e essa pessoa não era mais auxiliada. Ao longo do tempo, os diáconos desenvolveram procedimentos que protegiam os recursos da igreja do uso indevido, chegando a exigir dos novos visitantes que declarassem o seu ofício e indicassem testemunhas de caráter que atestassem a sua honestidade. Isso é do livro de David Hall, página 108, eu recomendo que os irmãos leiam, um livro maravilhoso, Calvino em Praça Pública. Olhando para esse texto, que conclusão que nós chegamos, meus irmãos? Que a igreja ela tem um papel de assistir pessoas em situação de extrema pobreza, mas com discernimento. Porque aqueles recursos que a igreja tem, não é da igreja, é do Senhor Jesus. E deve ser administrado de maneira a glorificar a Cristo. Capacitando os que não têm uma profissão, fornecendo meios de ele entrar no mercado de trabalho, e aqueles que não têm uma profissão até auxiliando numa capacitação. Isso é maravilhoso. Então, estando claro esse papel que a igreja deve ter em pessoas que estão no nosso meio, são crentes, mas estão numa situação de miséria, nós vamos então passar para outras duas equações. Essa equação de superávit, ela vai ficar para as duas próximas aulas. Eu quero concluir com essa outra equação de déficit e
Opa, desculpa, apertei o botão errado. Contra a equação de déficit aqui. E refletimos um pouquinho como que nós, agora pensando, eu tenho uma renda, porém eu gasto mais do que eu recebo. O que eu devo fazer como cristão para sair dessa situação de dívida, de endividamento? Eu tenho duas soluções a serem implementadas. Eu tenho que aumentar minha renda e tenho também que diminuir minha despesa. Isso é uma regra básica nas finanças. Agora, como é que eu faço isso? Mas antes de ver como fazemos isso tem eco nas Escrituras. Lembra que tudo que nós vemos no conceito de finanças ou de qualquer outro estudo do ser humano nessa terra passageira, eu devo passar à luz das Escrituras. A Bíblia concorda que quando eu estou numa situação como essa, eu tenho que aumentar a renda e diminuir a despesa? Vamos ver se isso tem eco nas Escrituras. Vamos ver primeiro a situação de aumentar a renda. Eu, como crente, me é lícito, numa situação dessa, buscar ganhar mais? É errado isso? Vejamos. O aumento da renda. Primeiro, a Bíblia nos chama, sim, a termos um trabalho árduo e nos capacitarmos. Onde está isso, Joaquim? Provérbios 10:4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que quer dizer isso? Acordar cedo, trabalhar com esmero, e até o final do dia, 18 horas, trabalhar todo dia com afinco. Isso promove ao longo do tempo o enriquecimento. Sobre a capacitação, o que as Escrituras nos dizem? Provérbios 22:9 fala o seguinte: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Meus irmãos, nós temos que estudar. Pense na sua profissão. Qual a última vez que você fez um curso de reciclagem? Qual a última vez que você se debruçou sobre um livro técnico da sua área e estudou com afinco? Qual a última vez que você fez uma pós-graduação? Ou você tem um mestrado, você tem um doutorado? Isso é muito sério. Há em nosso meio, e eu creio que não acontece aqui, mas eu tenho que falar porque eu vim desse meio. Eu, quando me formei em economia, o que eu ouvi de uma pessoa que eu amo e respeito muito foi a seguinte frase, abre aspas: meu irmão, agora que você se formou, para com esse negócio de estudar, vamos trabalhar para o reino, porque isso é que dá retorno para a vida eterna. É lamentável, porque é um crente fiel, uma pessoa séria, porém a visão dele qual era? De uma dicotomia cristã entre sagrado e profano. Isso não existe em nossas vidas, ou não deve existir. Se eu trabalho sendo um gari, eu sou um gari cristão e faço aquilo para a honra de Cristo. Se eu sou o prefeito da cidade, eu devo fazer aquilo, esse ato de cuidar da cidade e daqueles que moram nela, para a glória de Cristo, porque eu sou um prefeito cristão. Então, meus irmãos, cuidado com esse pensamento dicotomizante que separa, que trabalhar aqui na igreja é mais espiritual e glorifica mais a Cristo do que um trabalho, entre aspas, aqui secular. Isso não tem eco nas Escrituras, e nós, como uma igreja que é herdeira da cosmovisão cristã reformada, nós não devemos pensar assim. Entendemos que todo o trabalho, e vimos na aula passada, o Senhor Jesus, uma frase de um puritano, que Cristo, na sua vocação de carpinteiro, ele santificou todas as outras vocações. Isso é lindo. Então não olhe para o seu trabalho com desprezo. Se você vê a necessidade de ganhar mais, glorifique a Deus no seu trabalho, sendo excelente, apresentando a Cristo para o seu chefe todos os dias. Trabalhe, estude, se capacite, faça concurso. Não há problema nisso, meus irmãos. O problema é a motivação que está no meu coração. A motivação tem que ser o quê? A glória de Cristo. Não apenas ter recursos financeiros a mais. Eu creio que está claro essa questão de trabalho árduo e capacitação como foco de aumentar a renda. Isso é bíblico, ok? Ainda nessa ótica, para finalizar o trabalho árduo e a capacitação, eu queria trazer um conceito, um trecho de um livro de um economista que não é cristão, que ao olhar para o que houve na era reformada, olhando para Calvino e para os puritanos da Nova Inglaterra, quando
América, os Estados Unidos estavam sendo formados, ele olha como estudioso de economia e ele faz um conceito sobre aquela cosmovisão que nós herdamos. Olha o que ele fala. Eu acho que ele nem cristão é esse homem, mas olha só. A doutrina de Calvino, a doutrina de Calvino consistiu um poderoso incentivo à reflexão individual. O calvinismo se firmou nos Estados Unidos. Seus adeptos, os puritanos pioneiros, tinham como objetivo de vida a glorificação perante Deus, ou seja, tudo que eu faço para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, essa é a ênfase aqui. Para tanto, procuravam levar uma vida disciplinada, a poupança e o trabalho árduo eram louvados, ou seja, eu não desperdiço meu dinheiro, eu poupo meu dinheiro tendo uma vida frugal, uma vida simples, e eu louvo a Deus fazendo isso. Isso era prática nos puritanos, nossos irmãos do passado. O luxo, a extravagância e a ociosidade eram condenados. A acumulação de riqueza e os hábitos de trabalho árduo consistiam, assim, os fundamentos de um sistema econômico que estava fadado ao êxito. Quem disse isso foi Maílson da Nóbrega, no livro O Futuro Chegou, em sua página 55. O que nós devemos olhar para isso e ver que isso é verdade, mas é triste e interessante observar que os americanos foram por um caminho muito contrário dos europeus. Eu digo os reformados dessas nacionalidades. O que tem um livro muito interessante que eu aconselho que os irmãos leiam também, e aqui a ênfase que é dada nessa reflexão é o objetivo de vida, a glorificação perante Deus, uma vida disciplinada, poupança e trabalho árduo, e o luxo e a extravagância e a ociosidade eram condenados. Interessante isso, né? Será que minha vida é assim? Será que eu tenho olhado para a minha vida financeira, tenho olhado para a cosmovisão bíblica e tenho lutado contra meu coração, que é uma fábrica de ídolos, para viver essa vida piedosa? Joel Bick, ele olha para esse pensamento, essa reflexão desses homens do passado, ele traz uma avaliação que é interessante nós trazermos. É no livro Vivendo para a Glória de Deus. Recomendo que os irmãos leiam também. Livro maravilhoso. Ele fala o seguinte: ser holandês e ser escocês, europeus, evocam frugalidade, ou seja, quando falam em europeu e escocês ou falam em holandês, é uma pessoa que vive de maneira módica, ela poupa, ela não vive esbanjando, não vive em luxo. Agora, ele próprio como americano fala o seguinte: enquanto a expressão ser americano sugere a aquisição de bens, ou seja, quem é feliz, quem é próspero, quem tem mais. A casa maior é do homem mais feliz. O carro mais luxuoso é do homem mais feliz e mais abençoado. Então, vejam o perigo que é algo lindo, maravilhoso, no decorrer dos séculos foi corrompido e foi traduzido apenas no mero consumismo. Então, cuidado, meus irmãos, quando nós começamos a estudar sobre finanças, se a minha motivação de olhar para tudo isso e trabalhar, estudar, não é apenas uma autossatisfação, que é a idolatria, mas sim um olhar piedoso que eu devo ter, como esses irmãos do passado, que entendiam que eu sou mordomo. Tudo que eu tenho é de Cristo e eu vou prestar conta de como eu tomei conta daquilo que Cristo me deu. Estando claro essa questão do aumento da renda e do embasamento bíblico disso e da motivação correta que devemos ter, vamos olhar então aqui agora, concluindo, o seguinte: se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por um outro meio, sem prejuízo à sua alma ou a qualquer outra, se você o recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza, uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser o mordomo de Deus. Quem disse isso foi Richard Baxter. Quem não conhece, leia sobre esse homem, um puritano inglês do século XVI, que tem muitos escritos já traduzidos em português, tem gratuitos isso aí, PDFs na internet. Leiam sobre esse autor
muito piedoso e deixou um legado maravilhoso para nós. Mas o que ele quer dizer com isso? E eu acho maravilhoso o que está aqui eu não dei uma ênfase, eu acho lindo o que está aqui nesse sem prejuízo à sua alma ou a qualquer outra. O que quer dizer isso? Cuidado para não olhar o trabalho como algo que eu devo me esmerar a ponto de negligenciar minha casa. Muito cuidado, homens. E aqui eu quero falar com os homens da igreja. Como está o culto no seu lar? Ele tem existido? Os seus filhos e sua esposa podem olhar para você como pastor da sua casa? Porque se eu vivo a realidade de trabalhar com esmero, estudar para me melhorar como profissional, mas eu negligencio o meu lar, eu estou caindo no pecado de esquecer uma das funções que eu tenho no momento que Cristo me redimiu. Lá no Éden, o homem tinha um papel de ser o protetor, de ser o mantenedor e ser aquele que orientava a Eva. Na queda, nós tivemos essas funções manchadas pelo pecado. Em Cristo, nós homens somos chamados a sermos o mantenedor, sermos o pastor e sermos aquele que também protege a nossa casa. Alguns homens, como eu no passado, podem, no momento, estar ruim aqui estar desempregado. Já passei por isso, isso é momentâneo, não há problema nenhum, meus irmãos, nisso. Você trabalha, você estuda, visa em concurso, uma hora você sai disso, mas cuidado para não olhar esse ponto como o mais importante. O chamado para apresentarmos Cristo a nossas esposas e filhos, isso tem que estar muito vivo em nossas mentes e corações. É por isso que aqui eu olho para esse texto e quando esse irmão do passado, Richard Baxter, ele fala, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outra, quer dizer que, vamos reler o texto aqui agora pensando nisso. Se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais, abrir uma porta, um emprego melhor, um concurso que você passou, e você rejeita isso, olha o que ele fala, ganhar mais do que por outro meio, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outro, ou seja, eu vou ganhar mais, não há prejuízo para mim, nem para aqueles que eu cuido, eu vou continuar sendo pastor, eu vou continuar sendo aquele que cuida, aquele que protege o meu lar, abra a porta e entre por ela. Agora, se eu me recuso, o que acontece? Se eu me recuso e escolho o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser mordomo de Deus, ou seja, eu estou pecando. Se aquilo está na minha vocação, se eu não vou negligenciar a minha casa, e eu nego aquela oportunidade de ganhar mais, eu estou, na verdade, tendo uma postura de não assumir o mordomo que Deus me chama para ser, cuidando dos bens que Ele quer me dar. Percebam isso? Entenderam isso? Não é muito complexo não, né? Isso é importante, meus irmãos, porque tem pessoas, já vi irmãos falar, não, meu irmão, eu não quero ganhar mais, eu estou satisfeito com o que eu estou tendo. É muito lindo. Mas qual a motivação disso? Será que você fez uma avaliação antes, para saber, essa porta que Deus abriu, não vai estar prejudicando a sua vocação de ser o pastor do seu lar? Não, não vai. E você negou por quê? Se é o meio que Deus quer, meio que Deus usa para te abençoar, para que você sirva com mais excelência a Ele e a igreja de Cristo. Eu creio que está claro aqui sobre a motivação do aumento da renda. E agora nós vamos para a equação de déficit. E aqui fala o seguinte, como é que eu reduzo minha despesa? Vida frugal e contentamento, nós vimos na aula passada, os irmãos lembram, né? E o que eu devo fazer para diminuir essa despesa? Planejar. Aquele que não planeja, planeja falhar. E aqui é algo simples que, meus irmãos, nós não fazemos porque não queremos, vamos ser sinceros. O que tem na internet hoje de recursos para que nós planejemos o nosso orçamento, e se eu não faço, é porque eu não quero. É lógico que tem alguns irmãos que podem ter mais limitação, mas aqui tem pessoas que dominam computador, softwares. Senta com o irmão, faz uma planilha. Eu vou trazer uma planilha para vocês aqui hoje, vai estar aqui para vocês. Usem essa planilha. Não tem desculpa para não planejarmos. Então, o que acontece aqui nessa ótica? Há embasamento bíblico para eu planejar? O que as Escrituras falam sobre essa solução de diminuição de despesa e para fazer isso, o planejamento? Provérbios 21:5 fala o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
Então vemos aqui o diligente e o apressado. Diligente é aquele que tem cuidado com o seu planejamento. O apressado faz aquilo a toque de caixa, de qualquer jeito. Vamos fazer, depois vamos ver o que acontece. Meu marido queimou a geladeira. Vamos lá comprar, depois a gente vê como é que paga. É aquela pessoa que pensa assim, né? Vamos comprar, passa o cartão, ano que vem nós vamos ver quando comprar uma geladeira. À vista, a prazo no cartão, no crediário, ou de qual maneira que é melhor. Vamos ver um exemplo de uma geladeira aqui, por isso eu estou trazendo. Então, o diligente é aquele que para, analisa as possibilidades de tomar decisão. O apressado faz de qualquer jeito e depois sofre as consequências. Então, nós devemos ser diligentes. E isso significa planejarmos. Outro versículo que está em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O contexto aqui é o fato de nós sermos discípulos de Cristo, avaliarmos, né? E estarmos sempre clamando pela graça para glorificarmos a Cristo, mas também se aplica a tudo em nossa vida. Eu tenho que ser cauteloso e me planejar. A Bíblia não me chama a fazer isso como cristão, como vocação geral e vocação especial. E aí, meus irmãos, nesse sentido, eu devo pensar como têm sido as minhas tomadas de decisões. Pense aí você, como eu tenho tomado decisão? De maneira diligente, planejando, ou de maneira apressada, sem nenhum plano? Ainda em redução de despesa, eu trouxe aqui anteriormente o porquê fazer. Porque a Bíblia nos manda a sermos diligentes e sermos cuidadosos no planejamento. Agora, como fazer isso? Planejar. Como planejar? Primeiro, uma regra de ouro. Toda a família participa do planejamento, meus irmãos. Filho pequeno, mulher, todo mundo põe lá na sala e vamos aqui usar a metodologia que pode ser um papel, pode ser uma planilha, que eu vou trazer aqui exemplo de uma planilha para os irmãos usarem. Toda a família, olhando o curto, médio e longo prazo. Para esse ano, para os próximos anos e olhando no horizonte até minha possível aposentadoria. Essa questão de aposentadoria vai ser na última aula, tá? Estou só citando porque o planejamento envolve isso. Vou colocar 10 pontos para os irmãos e depois eu mostro a planilha aqui. Quais as dicas que você deve olhar com atenção ao usar qualquer metodologia? Comece a anotar todos os seus gastos. Crie esse hábito de anotar os gastos que você tem. Desde o menorzinho até o maior. Isso não tem regra, vou anotar só gastos, não. Todos os gastos que tem você vai anotando. Estude seu padrão de gastos. Tá? Onde é que está acontecendo o maior gasto em minha casa? Em quê? Olhe isso com atenção. Muito provavelmente, a maioria das pessoas que fazem isso, elas se surpreendem. Elas não têm noção onde está a maior parcela de gasto. Isso é importante. Outra dica, elabore um orçamento. Nós vamos mostrar já uma planilha aqui. Acompanhe periodicamente seus gastos, ou seja, eu anoto, eu fiz um plano para os próximos meses e anos, e eu revisito todo mês. Será? Eu previ, eu ganho X, vou ganhar X em outubro, e talvez eu vou gastar tanto. Eu gastei menos ou mais. Você tem que estar sempre revisitando esse plano. Isso é importantíssimo. Pesquise na internet dicas de como economizar. Isso está cheio, meus irmãos, de dicas maravilhosas. Mulheres, homens, se unam nisso. O que tem de dica é uma coisa fantástica. Eu comecei a pesquisar, há muito tempo eu não olhava. Quando eu fui dar esse curso na primeira igreja, eu comecei a olhar, me assustei com a quantidade de sites que nos ajudam nesse processo. É algo surpreendente hoje. Ou seja, não tem desculpa de não fazê-lo, não é? Previna-se contra o imprevisto, ou seja, tenha sempre o valor no seu orçamento colocado lá para outros. Uma poupança ali que você guarda a curto prazo. Não pegue a sua renda e gaste toda. Lembre-se da aula anterior, poupança. Na próxima aula vamos ver a poupança a curto, médio e longo prazo, como fazê-la. Controle impulsos de compra. Será que aqui tem alguém que compra por impulso? Nós tendemos a isso, né? Vamos confessar. A olhar aquilo, a sentir aquele friozinho na barriga e comprar. Cuidado com isso. Requisite a participação de toda a família. Eu já falei, agora aqui com a ênfase numa só carne.
Algo, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado em nosso meio, e eu fico muito triste e lamento quando vejo casais falando o seguinte: não, eu tenho o meu salário, ela tem o dela. Eu tenho minha conta corrente, ela tem a dela. E eu não encontro eco nas Escrituras para essa prática quando, em Cristo, por meio do casamento, nós somos feitos uma só carne. E eu não entendo como cristãos ainda encontram motivação para viverem assim. Então, de maneira muito carinhosa e respeitosa, se alguém aqui na igreja que vive essa separação, meus irmãos, revejam isso. Isso não é bíblico, é pecaminoso. Ah, mas meu marido é descontrolado, ou minha esposa é descontrolada. Aí é um outro problema que deve ser tratado também. Né? Deixa os cartão só com aquele que é controlado, até que aquela pessoa em Cristo vença essas lutas, mas uma só carne é uma só carne. E o que eu tenho visto de problemas no casamento, por casais que intensificam essa separação, minha renda, meu salário, e há casos, às vezes, que um ganha mais do que o outro, e começa uma disputa que é pecaminosa, é vil, é horrível isso, é nossa renda. Mas minha esposa não trabalha. Trabalha. Ela trabalha em casa. Esse trabalho é honroso aos olhos de Deus. Então a renda é de vocês dois e deve ser tratada assim. Eu me demorei aqui um pouquinho porque isso às vezes passa despercebido na hora de elaborar um orçamento. E, meus irmãos, o salário é dos dois. Cuidado com essa separação carnal. Repense despesas de longo prazo. Cuidado com endividamentos, financiamentos de casa, de carro. Nas próximas aulas vamos ver isso melhor, de maneira bem prática. Hoje eu estou só trazendo conceitos para os irmãos terem cuidado quando elaborar um orçamento. Mordomia sim, idolatria não. O que quer dizer isso? Sejam mordomos. Eu estou tomando conta de recursos que são de Cristo. Eu não devo administrá-los como eu sou o dono e é para minha glória somente. Cuidado com essa motivação que pelo menos meu coração sempre tenta me levar. Centrado em mim mesmo. E aqui eu queria trazer, eu falei da planilha e não mostrei, deixa eu clicar aqui. Tanto a apresentação da aula passada, essa apresentação e essa planilha que eu vou abrir aqui agora, todas vão estar aqui no computador da igreja. Então os irmãos podem pegar isso aqui depois, até aconselho que peguem. Tá? Aqui os irmãos vão ter o que eu falei sobre os gráficos anual que aparece, aqui para onde vai as despesas, enfim, tem vários gráficos que ao preencher aquelas células verdes aqui, você vai ter uma forma com que o seu orçamento evolui e as suas despesas também. Por que isso é importante? Porque é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão futura. Isso aqui é importante, mas mais importante é ter no nosso coração o conceito de mordomia cristã para que eu tenha motivação de usá-la. Caso contrário, vai ser apenas mais uma ferramenta que eu vou estar utilizando de maneira não tão piedosa assim. Voltando aqui para a apresentação, deixa eu passar aqui, voltar lá para onde nós estávamos. Ok. Estamos aqui. E aqui eu queria finalizar trazendo, Joaquim, mas eu acho muito retrógrado essa questão de usar planilha, eu quero usar uma maneira mais atual. Hoje em dia, nesse mundo conectado que nós estamos, e eu me surpreendi quando eu pude dar uma olhada, passar mais um pouco para frente, vi o quanto nós temos de apps disponíveis, gratuitos, para você usar no seu celular, e você ter um computador. Hoje o celular que nós usamos é um computador, você tem aí, esses são os melhores que eu encontrei, vocês podem baixar, estão disponíveis, são gratuitos. Eu particularmente prefiro a planilha. Por quê? Eu sou um pouco retrógrado nisso, porque eles me pedem, esses apps, são gratuitos entre aspas. Eles pedem acesso a uma série de informações sigilosas minhas. Eu prefiro não fornecer, eu prefiro usar a planilha. Mas tem pessoas que não se importam com isso, então fiquem à vontade. O que eu quero trazer aqui, não há desculpa para não fazer o orçamento, não se planejar, não olhar para essa área de nossa vida, a vida financeira, de maneira a glorificar a Cristo. Não há desculpa. Então, escolha a melhor opção e faça um desafio para os irmãos. Comece essa semana. Marque essa reunião com a família de vocês, para quem não faz, para planejar o orçamento da casa de vocês.
no decorrer das 2 semanas, se tiver alguma dúvida, eu estou disponível aqui para tirar essa dúvida, tá bom? Se assim o Senhor Deus permitir. E aqui eu concluo, passando um pouquinho do horário, vocês me perdoem. Como foi a primeira aula, eu queria concluir com um diagrama, né, para que os irmãos fixassem bem. Finanças pessoais nos levam, como nós vimos, a ter um conceito de trabalho árduo e capacitação. Até aí tudo bem. Isso bate com a vida cristã, como nós vimos, ok? Como consequência, ela nos leva a olhar também a realidade de planejarmos curto, médio e longo prazo. Tranquilo. Também a vida cristã nos manda fazer isso. Agora, o problema começa aqui. Quando você vai fazer qualquer curso de finanças, qual que é a ênfase que é dada? Independência financeira por uma futura vida de ócio, ou seja, de não fazer nada. Eu quero acumular riqueza até um certo momento, e aí dali para frente eu não faço mais nada em minha vida, eu quero só curtir. Isso é pecaminoso, a motivação é pecaminosa, eu não estou sendo um mordomo, e eu estou caminhando para uma vida de idolatria. Porque onde está a minha segurança? No recurso financeiro. E a vida cristã nos fala o quê? A cosmovisão cristã. Trabalho árduo e capacitação, planejamento a curto, médio e longo prazo, porém aqui vem a motivação, não é? Com contentamento, com frugalidade, uma vida simples, módica, olhando a poupança como algo que deve ser buscado na vida do cristão, com o objetivo de suprir necessidades dos outros e as minhas também. Muda consideravelmente, não é, meus irmãos? E isso nos leva, pela graça de Deus, a sermos sacrifícios vivos ao Senhor Deus, como o pastor Marcos trouxe hoje na exposição bíblica, e como nós devemos buscar em nossas vidas. E eu trago aqui uma palavra, uma frase de Thomas Watson, foi um pregador inglês do século XVII, puritano, que ele falou o seguinte nos seus escritos: esforce-se para atender às suas maiores necessidades, as quais a riqueza do mundo não suprirá. Muito lindo, né? As nossas maiores necessidades não é termos uma poupança, não é termos uma vida de riqueza nessa terra. A nossa maior necessidade é glorificar a Cristo. Criação, queda, redenção, com os olhos fixos na consumação. Que nós não esqueçamos disso. E onde que as Escrituras embasam essa afirmação desse autor puritano do século XVII, Thomas Watson? Eu quero trazer e finalizar aqui minha fala com um trecho da carta de Paulo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E a ênfase aqui, meus irmãos, que eu deixo, olhando para a vida financeira, quando nós vamos nessa semana começar, para quem ainda não fez, um orçamento familiar, chamando toda a família para pensar nisso, olhando o casal como uma só carne, pense nas suas maiores necessidades. No momento que estiverem trabalhando nisso, cuidado, as nossas maiores necessidades não são apenas o recurso financeiro. Isso está lá em 4º, 5º plano. Qual é a nossa maior necessidade aqui? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Quem cumpriu perfeitamente isso por nós? Cristo na cruz.
que essa semana, pela graça de Deus, nós tenhamos uma vida de mortificação da nossa carne, olhando para um legado tão maravilhoso do passado, entendendo que Cristo é o autor de tudo isso e devemos sim clamar pela graça e termos o prazer em morrermos para a nossa própria vontade e vivendo esses princípios que nós vimos hoje e assim glorificarmos a Deus e a Cristo na área financeira em nossas vidas. Eu queria rapidamente aqui deixar para pergunta se alguém tem. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Tá bom. Ou o professor é muito ruim, o irmão que está aqui, ou o pessoal está entendendo tudo, né? Alguma coisa, mas espero que, brincadeiras à parte, fico feliz, obrigado por mais uma oportunidade. E eu queria fechar antes de orar dizendo, meus irmãos, não olhem, porque o fato de eu estar aqui, que eu vivo isso de maneira perfeita. Eu sou um pecador como os irmãos, eu tenho luta em muitas áreas que os irmãos se escandalizariam se me vissem meu dia a dia, mas pela graça de Deus e é pelo mérito de Cristo que nós estamos aqui. Então não esqueçamos disso, que a glória de Cristo seja a nossa motivação em tudo o que fizermos. Vamos orar? Amado Deus eterno, Pai querido, soberano, obrigado por mais uma oportunidade que temos de refletirmos sobre nossas escolhas e vidas que temos tido diante dos Teus olhos, Pai. Ajuda-nos a sempre confrontarmos nossas escolhas à luz do caráter de Cristo. Como ouvimos hoje, meu Pai, no sermão que o pastor nos trouxe, que sempre estejamos olhando para a cruz e gratos porque Cristo cumpriu perfeitamente tudo. E que essa graça nos leve a mortificarmos nossas carnes enquanto vivermos aqui nessa terra passageira. Que vivamos como estrangeiros, como peregrinos, desejando encontrarmos com o nosso Cristo. E que em todos os dias a graça de Cristo nos baste para viver aqui. Ajuda meus irmãos e a mim a vivermos de maneira digna do Evangelho nessa área financeira. E que se há irmãos que estão desempregados, sê com eles, Senhor. Renova o ânimo desses queridos, os mantenha firme nos estudos, na busca por trabalho, afasta da mente desses irmãos que sofrem todo o pensamento que não vem de Ti, mas que vem daquele que é o nosso inimigo, aquele que é o pai da mentira. Renova o ânimo destes, que aquela porta que o Senhor já abriu, eles, pela graça, esperem, continuem estudando, trabalhando com afinco, até que a bênção venha. Oro também por aqueles que estão endividados, que tenham a graça de ter a sabedoria de administrar melhor esses bens que o Senhor tem dado. E que eles também busquem, meu Pai, todos nós, sermos excelentes naquela vocação que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, porque em tudo isso sabemos que o nome do nosso Cristo é e sempre será glorificado. E é em nome dele que nós agradecemos nesse dia que aponta para o dia eterno, nos dá um resto de dia de descanso, centrados nas Escrituras, nos preparando para o ápice desse dia, que será o culto à noite, onde, mais uma vez, seremos chamados a crucificarmos nossa carne com Cristo e vivermos a vontade dele. É em nome dele que nós agradecemos. Amém.